Salve turma, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje nós vamos fazer a correção da semana 1 do segundo PET de História da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Lembrando que nesse segundo PET, o PET do segundo bimestre, são 6 semanas, então tem bastante questão, tem que escrever bastante. Tenta acompanhar, já faz tudo que for possível aí, divulga para os colegas para fazer o mais rápido possível também. Não vamos deixar para a última hora porque vai ser bastante coisa. E fora isso aqui ainda tem as atividades complementares, né? Vamos lá então, sem mais delongas, primeira questão. Explique com suas palavras o que foi a política coronelista, ou coronelismo ali da Primeira República. É uma resposta pessoal, né, porque pede para você falar com suas palavras, mas a gente deixa aqui um comentário. Foi uma política do início da República, né, a Primeira República, a República Velha, como você quiser chamar, em que o coronel, o dono das terras, possuía influência sobre os demais moradores de sua região. Lembrando que esse coronel aqui também não é uma patente militar, é só um título que se dava nesse período, controlando a vida produtiva, social e política dessa região. Quem ditava os costumes, o que deveria ser feito, era justamente o coronel, como a figura de maior relevância, de maior riqueza também naquela região. Isso aqui valia principalmente para o interior do Brasil, né? Cidade pequena, várias cidades pequenas aqui eram comandadas por coronéis. Na verdade são um pouco até hoje, né? Tem as grandes famílias ali que mandam em tudo. O coronel detinha esse poder sobre os demais por meio de doação de empregos, alimentos, roupas, entre outros. Existia também que o coronel pudesse mandar na região, ele tinha que oferecer algumas coisas ali, tinha que agradar a população. E deixava muitos morar, construir uma casinha ali em suas terras, oferecia comida, batizava a criança, virava padrinho de um e de outro, dava emprego para o pessoal na roça. Então assim que ele ia construindo essa cadeia de poder, né? Segunda questão. Quais são as principais características da Constituição de 1891? Se preciso, faça uma breve pesquisa de auxílio. Então aqui eu vou citar algumas, né, características desses aí, que são, além de ter um caráter liberal, né, que instituía uma república federativa, que dava uma certa autonomia um pouquinho maior para os estados, tinha o fim do voto censitário, onde para você poder votar você tinha que comprovar uma determinada renda, só que tinha algumas limitações ainda para o voto, por exemplo, não podia analfabeto votar, mulher não podia votar, então o fim do voto censitário é um avanço, mas também nem tanto. O Estado laico, agora o Estado não tinha uma religião oficial como tinha durante o Império, que era a religião católica, agora é um Estado que respeitava todas as religiões, não é um Estado ateu, tá? Vamos entender, um Estado laico é um Estado que respeita todas as religiões. E a autonomia dos estados, né, que era a questão do federativismo. Essa primeira Constituição de 91 era bem copiada ali da Constituição americana, tanto que por muitos anos o Brasil se chamou Estados Unidos do Brasil e a primeira bandeira também foi bem parecida com a bandeira americana. Mas essas eu acho que são as principais características da Constituição de 91. Terceira questão, uma questão da UFMG. A ideologia republicana ganhou força a partir de 1870, porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil exigia mudanças que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo, pois congregava diferentes segmentos sociais que, defendendo interesses específicos, se opunham à continuidade do Império e ao atraso por ele representado. Entre os segmentos acima referidos, não se inclui, então a gente tem que pegar aqui a errada. Alternativa A, a burguesia cafeeira do Oeste paulista, interessada em promover a descentralização política como forma de garantir a ampliação de seu poder. Se verdade, as elites, né, dos estados queriam ter mais poder, queriam poder decidir mais a seu favor, claro. Então por isso que elas vão ser contrárias ali ao Império, justamente porque o Império era tudo centralizado na figura do imperador, do Pedro II. Então eles queriam descentralizar esse poder. Alternativa B, a classe média dos centros urbanos, representada por ideólogos liberais, defensores de um sistema federativo nos moldes da Constituição americana. Também que eram os intelectuais, né? O pessoal que estudou bastante ali, que estudou principalmente fora do Brasil, que traziam esses ideais republicanos e tudo mais, que vão defender e vão propagar essa defesa da República através de jornais, ou formando ali o Partido Republicano posteriormente. Alternativa C, os escravos, que identificavam a monarquia como agente responsável pela coação e pela violência que marcavam suas vidas e a de seus descendentes. E alternativa D, o exército, em que parte da oficialidade era associada aos preceitos da ideologia positivista, que propunha a consolidação de uma república autoritária. Tanto que o golpe da república vai acontecer pelos militares, principalmente na figura de Benjamin Constant, que era um republicano que defendia a república. Muitos militares ainda eram monarquistas, mas de última hora eles vão acabar defendendo a república, tanto que eles são chamados de republicanos de última hora, porque eles vão virar republicanos só ali nos finalmente, ali já quase na hora de proclamar a república. Então aqui o grupo que não se inclui é o dos escravos,
Até porque a escravidão não é algo exclusivo da monarquia, né? Ela pode acontecer em vários regimes aí, não era algo exclusivo. Nesse momento também, os escravos não compunham uma parte significativa aí na militância política. A luta deles era para conseguir ser livres antes do que defender qualquer forma de república. Sabe que eles iam, se eles são contra a monarquia por conta da escravidão, sem abolir a escravidão, eles iam continuar sendo escravos na república, então não fazia muito sentido. Muitos dos abolicionistas que eram a favor da abolição naquele momento ali, que escreviam cartas pedindo para o imperador liberar os escravos, alforriar e tudo mais, vão ser contrários à república. Um exemplo muito claro disso é o André Rebouças, que era um negro, ele era advogado, ele é engenheiro na verdade, que ele vai lutar pela abolição dos escravos e tudo mais, só que quando acontece a proclamação da república, ele vai ser um dos que vai para o exílio, para a França, junto com o imperador, porque ele acreditava que o Brasil não daria certo uma república, porque uma república fundada aqui seria apenas para uma elite comandar. Quarta questão, é uma questão adaptada da FUVEST, a política do café durante a Primeira República. Alternativa A. Chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté, passando depois a reger-se pelas leis de mercado. Certo? Isso com o Convênio de Taubaté não vai ser uma questão de protecionismo, né? Porque o café já estava sendo regido pelas leis de mercado antes e vai ser justamente as leis de mercado que vai fazer o preço do café abaixar, e surgiu o Convênio de Taubaté para que o governo paulista comprasse o café excedente para que os fazendeiros não tivessem prejuízo. Então essa questão está errada. Alternativa B, procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. E um exemplo claro disso é o Convênio de Taubaté. Como eles tinham muito café que o pessoal não estava comprando, o preço deveria abaixar. Então o governo federal ele vai comprar o excedente para que o preço se mantivesse ali e os fazendeiros não tivessem prejuízo. Mas vamos ver as outras aqui. Alternativa C, pode ser equiparada de outras produções agrícolas, todas elas amparadas pelo plano de defesa. O açúcar não estava inserido nisso, a borracha do período também não estava inserida, então a questão está errada. Alternativa D, atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais através dos planos de defesa. Também não. O plano de defesa ele era composto pelos fazendeiros, pelos produtores de café, e todas as medidas que eles vão tomar vai ser para defender o café, que era o que dava dinheiro para eles, obviamente. Quinta e última questão, uma questão do Enem. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revista, nos quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então vamos ver qual que era a estrutura social do período. Alternativa A, igualitária com um nível satisfatório de distribuição de renda. Aqui não, porque a gente pode ver ali que uma dependia diretamente da outra, né? Então não é igualitária. B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Também não, porque não existe essa harmonia de classe. Se uma está explorando a outra, não existe essa harmonia. Alternativa C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Embora acontecesse, isso aqui não é a regra. Em muitos lugares aconteceram escravidão depois da abolição, até hoje acontece, na verdade, né, se a gente for investigar a fundo aí. Mas não era uma estrutura social tradicional, porque você coloca tradicional, coloca isso como se fosse normal, que fosse tradição do Brasil. Não é. Alternativa D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército política, que não, o exército já não tinha mais aquele poder todo que tinha ali, por exemplo, na República das Espadas, então não era uma ditadura também. E a última alternativa, alternativa E, agrária, marcada pela concentração da terra e no poder político e regional. Exatamente, o coronel, o cara que tinha a terra, era o cara que era o maior político do local, que tinha o controle de toda a população ali praticamente. Então, turma, essa foi a correção da semana 1 do segundo PET de História de 2021, do PET do segundo bimestre. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema nenhum, que a gente responde assim que possível. Também já curte o vídeo aí, manda para os colegas aí para divulgar para o máximo de gente que vocês conseguirem aí, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais. E é isso aí, também segue minhas redes sociais, tá aí embaixo, faço lives todos os dias ali na roxinha, caso alguém se interesse. E é isso aí, até semana que vem. Valeu!